capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, a partir dos versos 18, Romanos, capítulo 1, dos versos 18, ler apenas alguns versículos, porque o nosso intuito é estudar verso por verso, mas nós ainda estamos fazendo uma introdução desse verso da doutrina, né, que trata do verso 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, no verso 20. Então nós faremos a leitura apenas de alguns versos iniciais. Verso 18, que diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Somente até o 21. Vamos orar ao Senhor. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, damos graças, Senhor, por esta rica bênção de estarmos reunidos para podermos meditarmos na sua santa e bendita palavra, orando a Deus que o Senhor venha nos iluminar o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra e também andarmos em obediência a ela, sabendo que o Senhor é o nosso socorro, é o nosso refúgio, e que o Senhor é quem nos restaura as forças para que não venhamos a sucumbir diante das fraquezas, os momentos de fraquezas, as tentações, porque a nossa fé não está nos nossos méritos e na nossa força do nosso ser, mas na obra redentora do Teu Filho, a qual foi operada dentro da Tua vontade, no tempo e no espaço, na cruz do Calvário, onde Ele se fez maldito por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Assim, ó Deus, nós agradecemos por tão grande salvação, realizada em Cristo Jesus, em que nós somos, ó Deus, gratos por esta tão maravilhosa bênção, e oramos para que esta graça seja, Senhor, anunciada mediante o Evangelho, e muitas almas venham a ser alcançadas e transformadas para viverem para a honra e louvor da sua glória em Cristo Jesus. Eu agradeço a Deus por esta bênção. Amém. Então, meus irmãos, eu quero retomar com os irmãos a introdução do nosso estudo, onde nós estaremos na introdução, né, dos versos do capítulo 1, né, dos versos 18 até o capítulo 3, verso 20, onde nós vamos tratar da doutrina da depravação total. Nós vimos na lição passada, no que nós estudamos anteriormente, de que no texto bíblico de Marcos, no capítulo 2, no verso 17, no capítulo 2 de Marcos, no verso 17, e aqui eu vou estar lendo junto com os irmãos, retomando o pensamento de que essa doutrina ela não é apresentada como novidade pelo apóstolo Paulo. Essa doutrina ela é apresentada em toda a Escritura, desde Gênesis até Apocalipse. A Escritura nos apresenta de que toda a humanidade está doente, ela está debaixo da condição do pecado, porque todos nós pecamos em Adão, né? Muitas pessoas, como nós já falamos, as pessoas costumam dizer da seguinte maneira: olha, um cometeu um erro e todos os outros estão pagando pelo erro pessoa que cometeu aquele erro. Esse é um pensamento errado, porque na realidade Deus vê toda a humanidade como uma única pessoa, e Ele vê todos nós como estando no primeiro homem que Deus criou, sendo este homem Adão, e todos nós estávamos em Adão. E quando Adão pecou, todos nós pecamos junto com Adão, de maneira que é errado. Esse é um pensamento geralmente do Ocidente, né? Principalmente ocidental, para se ter esse tipo de trato. Inclusive até mesmo o próprio povo de Israel, né? Ezequiel vai nos dizer que o povo de Israel estava dizendo: olha, os nossos pais
comeram uvas verdes e os nossos dentes é que ficaram embotados? Né? E o Senhor diz que não haja mais no meio de Israel esse ditado. Antes, pelo contrário, aquele que cometer tal pecado, essa pessoa será julgada pelo pecado que a cometeu. Então nós vemos que essa doutrina ela já é apresentada na Escritura pelos profetas, desde lá do Gênesis, de Adão, na Escritura vem apresentando, e nós vamos ler aqui um texto de Marcos, onde o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai nos ensinar com relação a essa questão da doutrina da depravação total, que se encontra em Marcos capítulo 2, verso 17. Verso 17, que está dentro, né, do contexto de que aonde Jesus ele come com publicanos e pecadores. E ao fazer isso, sendo Jesus Cristo reconhecido pela escola dos rabinos da época, como também um mestre, como também um rabino, ou seja, um homem santo, um homem que se dedica às Sagradas Escrituras e que se dedica também a ensinar a santa, boa e perfeita vontade de Deus. E eles, os escribas, né, dos fariseus, ao verem Jesus sentando, se banqueteando com os publicanos, né, e com os demais pecadores, prostitutas daquela região, daquela época, eles se escandalizaram. Né? Eles se escandalizaram e eles dizem da seguinte maneira, olha, o verso 16, os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, aos discípulos de Jesus, por que come ele e bebe ele com os publicanos e com os pecadores? E aí vem o nosso texto, né? Verso 17, tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Ao dizer isso, Jesus, como nós já vimos, ele não está dizendo de que há homens justos, santos, de que não precisam de que ouvir o Evangelho e de que não necessitam de arrependimento. Esse é um pensamento corriqueiro do ser humano. Como nós já falamos anteriormente, se eu pedir para uma pessoa ela listar 5 virtudes suas, ela consegue. Ela vai fazer a lista de 5 virtudes sem nenhum problema. Agora, se eu pedir para ela listar 2 defeitos dela, já vai haver problema. Porque nós, irmãos, somos tendenciosos a julgarmos a nós mesmos. Nós não conseguimos achar falhas em nós mesmos. É uma tremenda briga, um defeito terrível da humanidade é esse. Eu sou assim, toda a humanidade é assim. E é somente pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que possa tirar dos olhos da humanidade, dos olhos do homem, essa venda do pecado, de iniquidade, que impede que nós vejamos a nossa real situação diante de Deus. Mesmo aquele homem que ele se encontra virtuoso aos olhos da moral humana, é uma pessoa que, como nós já usamos aqui de exemplo, ela não mata ninguém, nós não vemos ela nitidamente, né, esvairada, andando armada ou querendo tirar a vida de alguém. Nós não vemos as pessoas, todas elas na sua maioria, vivendo de fato, escancaradamente na prática do pecado, da iniquidade, o que aparentemente aparenta-se, né, na visão das pessoas que são regidas por uma moral, né, por uma moral aonde, como nós vamos ver mais adiante no capítulo 2 de Romanos, existem os moralistas, né, que eles condenam as coisas que são más, mas no entanto eles as praticam em oculto. Todo o ser humano ele pratica algum pecado em oculto, de maneira que ele não revela isso nem mesmo para uma pessoa mais próxima dele, ele mantém isso velado, mas isso é incapaz, irmãos, de nós mantermos velados os nossos pecados e nossas iniquidades do Deus soberano. E é dentro desse contexto que Jesus está dizendo, olha, eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores, eu vim chamar pessoas doentes ao arrependimento. Ali ele está atacando diretamente aquele falso religioso, que julga-se já justos, totalmente capaz, mestre, né, de se colocar diante de Deus como totalmente ilibado, né?
E o Senhor Jesus Cristo está dizendo, não, todos estão doentes, essa é a verdade. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Toda a humanidade está doente, toda a humanidade está enferma, leprosa. E eu vim para dar vida a eles, mas para trazê-los ao arrependimento, à convicção de pecados, de que eles estão em constante afronta a Deus por causa das suas iniquidades. Então, na verdade, há muita gente que vive bravatejando, que não tem culpa e nem pecado, e que não precisa de Cristo. Seria um grande erro tentar induzir, por meios artificiais, sentimentos de culpa em alguém assim. Seria um grande erro você querer mostrar, usando de outros meios que não o Evangelho, para mostrar a essas pessoas que essas pessoas estão em falta para com Deus. Elas não estão em falta para com o diabo, para com as coisas do mundo. Não, elas estão em falta com Deus, com Deus. Mas se é verdade que pecado e culpa são um fator universal, como de fato são, não podemos abandonar as pessoas sozinhas no seu falso paraíso de suposta inocência. Um médico seria absolutamente irresponsável se acatasse um autodiagnóstico impreciso do seu paciente. Assim é nosso dever como cristão. Então, de fato, todos os cristãos, todos aqueles e todos nós, sem exceção, estávamos num estado de cegueira espiritual. Nós estávamos totalmente inundados na nossa iniquidade, no nosso pecado, sem ter real conhecimento de que isso estava ofendendo a Deus. Nós achávamos que essa iniquidade, que esse pecado, ofendia as nossas lideranças terrenas, a começar pelos nossos pais. Quando nós praticávamos algum delito e fugíamos e queríamos evitar o máximo que pessoas do nosso círculo social viessem a ter discernimento disso. No entanto, nós praticávamos isso e tínhamos prazer em praticar isso. Mas ao sermos alcançados pela graça de Deus, por meio da pregação do Evangelho, nós vimos que o nosso pecado ia muito mais além. Ele afeta na realidade, ele afeta a um Deus que é santíssimo e que fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, para andar em retidão, em justiça, dando todo o louvor e toda a glória a Deus. De maneira que todos os nossos afazeres, até mesmo as nossas boas obras, que essa sim, como já foi dito, né? Nós queremos o primeiro lugar para contar. Olha, eu fiz tal coisa, eu pratiquei tal ato de justiça, eu fiz tal ato de piedade. Nós vemos que toda a humanidade é assim. Ela gosta de tirar selfie, né, dando um prato de comida para uma pessoa que está necessitada. Ela gosta de lançar nas redes sociais, olha, eu estou fazendo isso. Mas, no entanto, aqueles atos de maldade, aqueles atos de iniquidade são ocultos, não é verdade? Mas o Senhor Deus, Ele nos vê dentro do nosso quarto trancado. Ele sabe o que nós fazemos em oculto, Ele sabe o que nós fazemos, e é a Deus que nós estamos ofendendo. E ao termos agora esse discernimento, é na igreja que se encontram essas pessoas que têm real contato com a sua realidade no mundo e diante de Deus. De maneira que muitos gostam de dizer, né, olha, na igreja está um povo hipócrita, né, um povo que vive no pecado e diz que não vive. Então as pessoas apontam o dedo para o cristão, mas no entanto elas não têm discernimento com relação à própria imundícia. Mas é na igreja que está um povo que discerne todas as suas falhas, porque foi alcançada pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, as trouxe à convicção de pecado, de que elas estavam o quê? Doentes. Então são os cristãos que foram transformados pelo poder de Deus, que foram transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus, que sendo iluminados da sua iniquidade, podem mostrar para aqueles que estão na cegueira espiritual, de que eles também se encontram no mesmo estado e confrontam a Deus, para que elas possam agora, como cristãos que foram redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, andar em retidão na presença de Deus. É como nós falamos, olha, se nós éramos mendigos, sedentos, famintos, procurando pão, e nos foi dado o pão da vida, que é o Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo,
seria uma contradição em termos nós não anunciarmos para os outros leprosos, para os outros mendigos, aonde há pão, em fartura, para poderem se alimentar. Então, como o exemplo que o nosso estudioso usou, de um médico que seria totalmente irresponsável, ele da sua cabeça lançar um diagnóstico com relação ao seu paciente e dizer: olha, você não tem nada não, você está perfeito, a condição que você está em perfeito estado de saúde, quando na verdade aquela pessoa ela está tossindo, cuspindo sangue, ela tem dificuldades em respirar, ela tem dificuldades em andar, e eu como um médico dizer: não, o seu estado é perfeito. Você percebe? Assim se encontra também o povo cristão. O povo cristão, esse povo que enganava-se a si mesmo, mas que por pura graça, por pura misericórdia, antes de conhecerem a Cristo, antes de andarem na verdade em Cristo, Cristo nos amou. Ele nos amou no estado em que nós estávamos, para transformar o nosso modo de viver, para que nós pudéssemos andar em retidão. Então, dentro desse pensamento, eu quero dizer que o cristão, ele está sujeito a tropeços, mas nisso ele não se torna hipócrita, não. Ele se torna, o que é hipocrisia? Hipocrisia é você viver no escuro e dizer que é justo, e dizer que é santo, como muitos religiosos fazem, como era o caso dos fariseus. E por isso Jesus diz: olha, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Mas na verdade Jesus está dizendo assim: olha, esse seu verniz de justiça o torna ainda mais culpado diante de Deus. Então nós devemos fazer o que? Diante disso, o que se alegra a Deus, o que alegra ao Senhor, é reconhecer o estado que o homem se encontra diante dele, de iniquidade, de pecado, e se arrepender e confessar o seu pecado. Mas aí eu pergunto: quem tem poder para isso? O poder está na igreja? Não, o poder está em Deus e está no seu evangelho, que deve ser anunciado pela igreja, para que mediante a pregação eficaz do evangelho, as almas sejam alcançadas, elas sejam impactadas pelo poder do evangelho e tenham suas vidas transformadas pelo próprio Deus, e não por nenhum meio que homens possam usar. Nós podemos usar aqui música de fundo, músicas que podem levar as pessoas a lágrimas emocionalmente falando. Nós podemos fazer aqui sermão que pode usar meios humanos, de filosofias humanas, para poder levar as pessoas a um emocionalismo, até mesmo a um remorso, mas que não leva elas de fato a um arrependimento para a vida. Então esses meios são meios humanos, são meios que não são válidos. O único meio capaz de transportar a pessoa das trevas para a luz é a pregação da justiça de Deus, que se revela no evangelho, como nós já lemos. É porque é no evangelho que se revela a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? É Jesus Cristo morto na cruz, o justo se fazendo maldito, para que ele possa vicariamente, substitutivamente, levar sobre si as iniquidades daquele que crê na sua obra. Isso é uma obra de Deus, é uma obra operada pelo poder do Espírito Santo de Deus no coração do homem, para levá-lo a crer em Jesus Cristo e então ele ser salvo. Então, como nós andávamos no mundo, no pecado, na escuridade das nossas iniquidades, cegos pelo pecado, mas que no tempo exato de Deus, no tempo, no espaço, ou seja, no momento em que você está existindo, está vivendo, você é alcançado pela pregação do evangelho, é Deus falando com você, e Ele te chama ao arrependimento, Ele te chama a reconhecer que você está em dívida para com Ele, Ele te chama a você a abandonar essa vida de iniquidade, de pecado, e crer na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que você receba o diagnóstico correto do verdadeiro médico que pode salvar, que é Jesus Cristo. É Ele quem pode salvar o homem da iniquidade e do pecado. É somente Jesus Cristo quem pode sarar as nossas enfermidades e nos conduzir à vida. Então é por meio da oração e do ensino que a igreja, é esse o método que a igreja deve usar. Qual é o método que a igreja vai usar então? Oração. A igreja vai orar, vai se colocar diante daquele que de fato
pode transformar vidas, que de fato pode nos perdoar os nossos pecados, para que nós possamos também, debaixo do poder desse Deus, anunciar essa tão grande salvação que é a obra de Jesus Cristo, que é o Evangelho. Então é por meio da oração e do ensino. Deus concedeu esse método à igreja. Não é método humano de emocionalismo, mas é o método do ensino e de submeter ao senhorio de Cristo por meio da oração. Então, por meio da oração e do ensino, nós podemos levar as pessoas a aceitarem o verdadeiro diagnóstico de sua situação diante de Deus. Caso contrário, elas nunca darão uma resposta ao Evangelho. Ela pode se emocionar, ela pode sair daqui com lágrimas nos olhos, ela pode sair daqui com até mesmo um remorso da sua vida, a vida que ela tem levado, mas ela vai voltar à prática daquela iniquidade, ela vai voltar a viver de novo, constantemente em transgressão a Deus. E é este o princípio bem claro, se bem que nada agradável em que se baseia Romanos, né? Romanos então, no capítulo 1, dos versos 18 até o capítulo 3, verso 20, Paulo vai apresentar a condição em que toda a humanidade, sem distinção, todo ser humano que abre os pulmões nessa vida, que Deus permite respirar nessa vida, ele está numa condição de inimigo de Deus, porque todos nós já nascemos debaixo do peso do pecado e na condição adâmica de pecado. Mas é por meio da pregação do Evangelho, que é anunciado a todos os povos, a todas as nações, a todas as línguas, orando para que o Senhor chame do meio de toda a humanidade os seus eleitos. A nossa vontade é de que todos, sem exceção, sejam salvos. Todos, sem exceção. Mas nós sabemos, irmãos, que essa não é uma realidade. Nem todos crerão. Muitos que nos ouvem agora, ouvem na dúvida, ouvem na incredulidade, ouvem como sendo um conto de fadas, ouvem como sendo uma mentira, que nós cremos num amigo imaginário. Mas todos nós damos testemunho de que há um único Deus, há somente um Deus, de maneira que Paulo vai apresentar, dos versos 18 até o capítulo 3, verso 20, de que Deus se revela, e de maneira que o ser humano ele tem conhecimento de divindade, por isso que ele adora imagem de escultura, é por isso que ele adora a natureza, é por isso que o homem se coloca até mesmo como sendo ele mesmo seu Deus. Ali está o quê? A idolatria. Ali está o homem destronando o Senhor da glória e levantando um ídolo. Isso dá o quê? Isso dá discernimento de que o homem tem conhecimento de algo que é superior, de algo que é transcendente, de algo que é muito superior a ele mesmo, mas ele despreza o conhecimento do único e soberano Deus, né? Então, do capítulo 1, dos versos 18 até o capítulo 3, verso 20, nós iremos tratar então dessa doutrina, que mostra de que como todo homem está enfermo e de que carece ouvir a palavra de Deus para que ele tenha vida. Então, antes de demonstrar que tanto judeus como gentios podem ter acesso à salvação, como ele diz, né, no capítulo 1, no verso 16, né, do capítulo 1 de Romanos, no verso 16, onde ele diz, olha, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do gentil, ou seja, todos os povos da terra. Deus deu a revelação especial, que é a revelação perfeita, clara, cristalina da sua real vontade. É na Escritura que Deus revela o seu caráter santo, os seus divinos atributos. Ele revela ao único povo, ele revela ao povo de Israel. Mas ele não revela ao povo de Israel para que o povo de Israel trancasse isso a 7 chaves e não anunciasse mais a ninguém, não. Principiou com o povo de Israel para que o povo de Israel fosse luz para os gentios, para que eles fossem missionários nessa terra, anunciando evangelhos a todos os povos, e para que todos viessem o quê? A crer na obra de Jesus Cristo e fossem salvos, para resgatar o homem da enganação de que todos nós estávamos debaixo dela. Então Paulo precisa provar, antes de anunciar o evangelho aos povos, às nações, Paulo precisa provar
que tanto um quanto o outro necessitam de salvação, sim, até mesmo os judeus, porque os judeus que receberam essa dádiva, essa maravilhosa graça, que é a revelação de Deus, a revelação especial, eles tinham as escrituras. Os gentios tinham, no máximo, a revelação geral, que trata tanto de Deus se revelando na criação, como na sua própria consciência, que o acusa diante daquilo que é contrário à vontade de Deus. Todos nós, né? Quantos de nós, no passado, não fazíamos algo e a nossa consciência nos acusava, falava, olha, não faz isso, isso não vai terminar bem. É Deus falando no coração do homem, é Deus falando na mente do homem, é Deus repreendendo. E o que a gente fazia? Cauterizava a nossa mente, ou seja, não dava ouvidos à nossa consciência, cauterizando a consciência e praticando a iniquidade, fazendo aquelas coisas que não eram lícitas, que não são lícitas, e recebendo a justa punição daquilo que praticávamos. Quantos não perderam a vida por causa disso? E era o tempo todo Deus falando, não vai, não faça. E o homem dá ouvidos, ele, em vez de dar ouvidos à consciência e de voltar atrás e procurar discernir o que estava praticando à luz da revelação de Deus, que é dada a todo ser humano, ele vivia na prática do pecado. Então Paulo precisa primeiro provar que todos, tanto quanto o gentil quanto o judeu, necessitam saber que estão doentes, para que eles possam então correr para a cruz de Cristo. Correr é o resultado que nós vemos, né, da pregação de Pedro, né? Ao fazer aquela pregação maravilhosa em Atos, as pessoas ficaram atônitas e falavam, irmãos, o que nós devemos fazer então para ser salvo? É isso que nós ansiamos. Mas para isso é necessário que se anuncie que eles estão doentes e eles estão em débito para com um Deus que é santo, santo, santíssimo, e que os nossos pecados transgridem a vontade de Deus e que pesa sobre nós a espada da ira de Deus. Então o propósito dessa passagem é, portanto, mostrar que todos, judeus e não judeus, estão debaixo do poder do pecado. Romanos 3:9, quero ler aqui com os irmãos o texto de Romanos 3:9, onde Paulo ele enfatiza que todos nós necessitamos da graça de Deus, porque estamos debaixo da ira se continuarmos nas nossas tradições, né? Romanos 3:9 diz, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Ou seja, toda a humanidade está debaixo do pecado e consequentemente debaixo da ira de Deus, para que todas as pessoas do mundo fiquem sujeitas ao castigo de Deus. Nós vamos ler o texto ainda em Romanos, agora no capítulo 3, ainda no capítulo 3 de Romanos, no verso 19. Paulo diz assim, ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Ou seja, a lei ela não vem para nos dar um verniz de religiosidade, para que a gente possa fingir que anda em obediência à vontade de Deus e que pode conseguir algum favor de Deus no grande dia do justo juízo de Deus. Não, pelo contrário. A lei ela vem para calar toda a boca e colocar toda a boca no pó diante de Deus, nus, revestidos de qualquer vanglória, de qualquer mérito próprio, porque todos nós andamos em iniquidade na presença de Deus. Então ele não se limita a fazer uma acusação, apresenta evidências a fim de provar a nossa culpa e assegurar a nossa convicção. Todos os homens e todas as mulheres, todos, com a simples exceção de Jesus, que foi homem, Jesus verdadeiramente o homem, nascido de mulher, viveu nesse mundo, foi tentado em todas as coisas, à semelhança de nós, homens, mas em nenhum momento cometeu pecado. Na sua boca não se achou dolo, antes, pelo contrário,
Era necessário que ele se viesse no tocante do pecado, na forma de carne, no tocante ao pecado, mas sem pecado, para punir na carne os nossos pecados. Está lá Isaías, 53. Porque aprove a Deus moê-lo por causa das nossas iniquidades. Ele foi moído por causa dos nossos pecados. De maneira que Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele sorveu a parte da ira de Deus que nos cabia. É graça, mas não é barata. Fomos salvos por pura graça, por pura graça. Não nos foi cobrado nada. De maneira que é um erro. Você achar que porque você ora tantas horas, que porque você passa horas lendo a Bíblia, que porque você é pontual nos cultos, se você acha que você tem algum mérito nisso, você está roubando a glória da obra de Cristo na cruz do Calvário, e isso é perigoso. Isso é perigoso. Que você faça todas essas coisas, porque você sabe que você carece da graça de Deus. Que você, fazendo isso, você procura ter mais comunhão com o seu Senhor, e que você glorifica a Deus pela obra dele na cruz do Calvário. Não porque você tem mérito em fazer essas coisas, para que você não se encontre sendo um idólatra, sendo um soberbo, porque nisso está a soberba, e disso o Senhor não se agrada. Então que você venha a Cristo, que você tenha zelo pelas coisas sagradas, mas sabendo que isso não te coloca em nenhum status diante de Deus, mas que você faz porque o amor de Cristo te constrange a buscar, a ter mais discernimento, mais conhecimento, e procura andar mais dentro da vontade do seu Senhor, para que você possa socorrer muitos irmãos que estão passando por situações semelhantes. Essa é a vontade de Deus. Então, com a simples exceção de Jesus, que é santo, Ele é o Santo de Israel, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Redentor. Todos os demais são pecadores, culpados, indesculpáveis perante Deus. Eles já se encontram sob a ira divina, já estão condenados. A questão é de uma solenidade grandiosa, mas é justamente nessa realidade escura e sombria que, dado o seu contraste, vai servir o pano de fundo para realçar a luz do Evangelho em todo o seu esplendor, constituído também a base indispensável para a evangelização do mundo. Então vocês percebem que é nessa doutrina da depravação total que nós devemos nos aprofundar em discernir ela, porque senão a gente não sabe por que nós devemos anunciar a salvação, por que as pessoas devem ser salvas. Inclusive, muitos respondem ao Evangelho dessa mesma maneira: me arrepender do quê? Eu pago, lembra dos méritos humanos? Eu pago minhas contas, eu não dou calote em ninguém, está cheio de crente aí dando calote, aí ele já aponta o dedo. É claro, é uma vergonha para alguém que se diz cristão fazer essas coisas. Não estou aqui passando pano para ninguém, pelo contrário, a Escritura ela nos nivela a todos, como nós já vimos aqui. Ela coloca todos em igual situação, ou seja, todos nós estávamos soterrados sob o pecado, para que Deus prevalecesse o quê? A graça. Para que prevalecesse o quê? A majestade de Cristo, a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então todos nós estamos soterrados debaixo da iniquidade, e é nessa escuridade, é nessa desesperança, podemos dizer assim, de mostrar essa doutrina da depravação total, que a luz do Evangelho brilha como o sol a pino. Sabe quando você está no quarto escuro e alguém abre a cortina e você sente que chega a doer os olhos? É assim, é a luz do Evangelho, quando ela é anunciada no poder do Espírito e alcança as almas que estão em trevas. E muitos agora estão me ouvindo nesse exato momento e já falaram para si mesmo: olha, a minha vida não tem esperança, a minha vida acabou, não tem salvação. Que salvação há para mim? Eu pratiquei às vezes já um ato de tirar a vida de alguém. Não, há salvação, ainda hoje há salvação, ainda hoje Cristo é anunciado, e Ele te chama a você se arrepender. E o que é o arrependimento? Esse arrependimento é o contrário do remorso, onde você, ao praticar um pecado, você se sente ali, até mesmo constrangido por aquilo que você fez, mas daqui meia hora, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, você está praticando de novo. O arrependimento não. O arrependimento é Cristo
te iluminando o seu entendimento pelo poder do Espírito Santo e mostrando para você de que Ele levou a chicotada que era para você, o tiro que era para você, Ele levou no seu lugar, de que Ele levou todos os seus pecados, de que você foi agora salvo, liberto do poder do pecado, de maneira que você agora pode não mais viver no pecado. Ele te dá todas as ferramentas para que você possa lutar contra todas essas vontades, para que você possa lutar contra a iniquidade. E quando você tropeçar, você lembrar de que Cristo morreu na cruz do Calvário, no seu lugar, que não é por nenhum mérito seu. E você então, confiado em Cristo, é o Espírito Santo de Deus quem te fortalece para que você continue a caminhar. Continue. E eu também não estou ensinando que, então quer dizer que assim eu posso viver. Não, não faça isso, porque quem faz isso deliberadamente não conheceu o Evangelho e não conhece a graça do nosso Deus. Aquele que vive na prática do pecado, dizendo que conheceu o Evangelho, é digno da ira de Deus e pesa sobre ele o juízo divino. Antes, pelo contrário, ao termos, irmãos, sermos alcançados pela iluminação do Evangelho, da cruz de Cristo, termos firme esperança e nos entristecermos ao entristecermos o nosso Senhor, ao cairmos em pecado. Então nós devemos, à luz do Evangelho, nos alegrarmos. O Evangelho é luz, o Evangelho é boa nova, para que todos os que estão em desesperança tenham esperança, não no poder humano. Inclusive você já viu que em você mesmo, que os seus méritos antes estão te levando o quê? A angústia, a tristeza, a uma vida sem alegria, mas em Cristo você tem esperança. Esta é a grande luz do Evangelho. Então por isso essa doutrina da depravação total, no Evangelho, ela se principia com a simples palavra, arrependei-vos. Um Evangelho que é pregado sem o arrependimento não é o Evangelho. O Evangelho do Jesus te ama e está tudo certo, você vive na prática da iniquidade, você até se alegra em dizer, olha, Jesus me ama, mas não há libertação, não há transformação de vida, não há mudança de vida. As pessoas vivem proclamando a iniquidade porque dizem ter o amor de Cristo. Eles querem pregar um Cristo que não é o Cristo das Escrituras, porque como nós já estamos vendo aqui, Jesus mesmo ele disse, eu vim chamar doentes e toda a humanidade está doente. Não há sãos, não se iludam. Todos nós estamos doentes pelo pecado e carecemos da salvação por meio de Cristo Jesus. E para isso nós somos confrontados com a verdade de que nós estamos doentes. E é Deus quem revela isso aos nossos corações, trazendo convicção de pecado. Então o propósito dessa passagem é, portanto, mostrar que todos, judeus e não judeus, estão debaixo do poder do pecado, para que todas as pessoas do mundo fiquem sujeitas ao castigo de Deus. Ele não se limita a fazer uma acusação, apresenta evidências a fim de provar a nossa culpa e assegurar a nossa convicção. Todos os homens, todas as mulheres, todos, à simples exceção de Jesus, são pecadores, culpados, indesculpáveis perante Deus. Eles já se encontram sob a ira divina, já estão condenados. A questão é de uma solenidade grandiosa, mas é justamente essa realidade escura e sombria que, dado o seu contraste, a luz do Evangelho mostra qual maravilhoso é o anúncio do Evangelho, qual maravilhoso é, isso dá mais desejo pela a igreja de evangelizar, de poder pregar o Evangelho às almas que se encontram cativas do pecado. Então, para demonstrar a universalidade do pecado, do homem e da sua culpa, Paulo divide a raça humana em vários grupos específicos e passa a acusá-los um por um. Em cada caso, o procedimento é idêntico. Ele começa trazendo à memória de cada grupo o fato de que conhecerem a Deus e sua bondade. A seguir, confronta-os com o fato constrangedor: eles não estão vivendo de acordo com essa consciência de conhecimento de Deus. Pelo contrário, ignoram deliberadamente a Deus, contradizendo-o, até pelo fato de continuarem vivendo em impiedade. São, portanto, culpados, indesculpavelmente culpados diante de Deus. Ninguém pode alegar inocência, já que ninguém pode alegar ignorância. Então nós vamos ver
esses grupos que Paulo separa a humanidade, ele separa a humanidade em alguns grupos, né? Olha, mas a humanidade só tem um grupo, só é formada apenas por humanos. Que grupos são esses que Paulo separa? Nós vamos entender. Primeiro, do capítulo 1, dos versos 18, do capítulo 1, do verso 18 até o verso 32, ele retrata a sociedade gentílica depravada em sua idolatria, imoralidade e comportamento antissocial. Então, dos versos 18 ao 32 do capítulo 1, Paulo ele vai se dirigir a esse grupo. É um grupo de pessoas. É um grupo de pessoas que tem um modo de viver, tem um modo de pensar. Ela tem uma cosmovisão da realidade. O que é uma cosmovisão? É uma maneira de enxergar o mundo como sendo aquela realidade em que ele está inserido e de que é totalmente natural viver daquela maneira. Isso é uma cosmovisão. É você olhar, não, eu estou andando dentro daquilo que, olha aí, o meu vizinho anda, o meu amigo anda, o meu colega do trabalho anda. Então ele está inserido numa maneira de pensar e de agir no mundo. E aqui Paulo está se dirigindo ao gentil. Quem é o gentil? Gentil é todo o povo que não é judeu, para que nós possamos entender, né? Quando a Escritura, quando você for ler a Bíblia e você encontra com a palavra gentil, está se referindo a nós aqui no Brasil, ao norte-americano, né, ao grego, na Grécia. Então, quando Jesus Cristo ele diz assim que ele vem, a palavra de Deus era anunciada primeiramente aos judeus, depois seria anunciada aos gentios, ou seja, aos demais povos da terra, né? Então, os versos, para que nós possamos entender o capítulo 1, né, na verdade, a doutrina da depravação total que Paulo vai nos apresentar, do capítulo 1, dos versos 18 até o capítulo 3, verso 20, nós vamos ver esses grupos de pessoas, ele vai mostrando ponto por ponto e nos ensinando, né? Então, capítulo 1, verso 18 e 32, ele trata principalmente da sociedade gentílica depravada em sua idolatria, imoralidade e comportamento antissocial. Depois, no capítulo 2, dos versos de 1 a 16, ele dirige-se aos críticos moralistas. Olha aí, ao moralista. E o grupo dos moralistas, ele existe tanto dentre o gentil, que é idólatra, que vive de uma maneira totalmente imoral. Existe ali também uma pessoa que ela é o que? Moralista. E existe também o moralista dentro do povo judeu. Tem o moralista também. Quem são eles? Eles proclamam altos padrões éticos, aplicando-os a todo mundo, menos a si mesmo. Nós, como brasileiros, nós vivemos numa sociedade que ela é, na sua maioria, conservadora, e que preza pelos valores judaicos cristãos. Logo, ela preza por uma moral, pelos bons costumes. Nisso está o moralismo. De maneira que muitos que apregoam o moralismo, eles vivem contrário até mesmo à sua própria moral que ele prega. Ele vive contrário a essa moral. Eu lembro que uma vez, um amigo meu, nós conversamos sobre política, e justamente vai tratar justamente do quê? Do moralismo, que nós vivemos numa sociedade de valores judaicos cristãos, e de que ela é uma conservadora nos costumes, ou seja, ela preza de fato pela família, ela preza pelos valores que constitui a família, casamento de homem com homem, né? Somente um homem, somente uma mulher. E aí ele falou para mim, Douglas, mas esse cara, não vou citar nomes, obviamente, ele vai falar, mas esse cara, ele diz defender família, mas já foi constatado que esse camarada já teve várias amantes. Você vê? Então, o conceito de moralidade da sociedade não é o mesmo conceito de moral de Deus que se revela na Escritura. A moral de Deus, ela é constituída pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita no cristão, naquele que foi retirado das trevas para a luz, de maneira que ele é tido até mesmo pelos que são regidos pela moralidade, como sendo o quê? Um puritano. É por isso que os puritanos, né, nos reformados puritanos, receberam esse nome de forma pejorativa. Eles eram chamados de puritanos porque eles estavam numa moral
que ia além da moral instituída na sociedade. Qual era essa moral? A moral da palavra de Deus. A moral que condena as práticas da iniquidade, não por valores próprios, que, como nós já sabemos, a nossa moralidade foi retirada na cruz do Calvário. Nós não temos mérito nenhum de nós, antes, pelo contrário, queremos ser achados diante de Cristo, o quê? Sem mérito algum, senão pelos méritos de Cristo, o qual nos justificou. Então, os moralistas, eles se encontram dentro tanto do judeu, quanto dos gentios, ou seja, ele condena a tal prática, mas ele mesmo a pratica no oculto, ele mesmo vive na prática dessa imoralidade que ele condena. Então nós temos aí o moralista dentro do segundo grupo. E há um terceiro grupo. Quem é esse terceiro grupo? O terceiro grupo vai do verso 17 do capítulo 2 até o capítulo 3, no verso 8. Ele vai tratar especificamente desse terceiro grupo. E quem que é esse terceiro grupo? Volta-se para os judeus presunçosos, que se gabam do seu conhecimento da lei de Deus, mas não a obedecem. O judeu, quem que era o judeu? O judeu é aquele rabino. Aqui já se dirige ao religioso judeu. Está se dirigindo aqui a quem? Nós sabemos que o povo de Israel se dividia em 3 grupos religiosos, né? Você tinha os fariseus, os saduceus e tinha os outros que eram aqueles que não criam em anjos. Me foge agora na memória, logo vem à mente. Mas eram divididos. Tinha os herodianos, tinha também os herodianos e tinha também um outro grupo, que esse inclusive não é citado na escritura, mas se tem conhecimento dele do período do 1º século, que eles viviam no deserto, que eram os essênios. Os essênios. A escritura não trata deles, mas eles de fato. Exato. Inclusive, o relato que se tem da tradição histórica é de que eles faziam parte do culto no templo, junto com os saduceus e os fariseus, mas por causa da impureza, eles começaram a perceber impureza no culto, na forma de adoração, e para não se contaminarem, eles resolveram ir cultuar a Deus no deserto, caindo no mesmo erro, porque Jesus mesmo diz: olha, vocês foram colocados como luz do mundo. Ninguém acende uma luz e enfia debaixo da mesa. Antes, pelo contrário, coloca no lugar que alumie. Então, se você está tendo discernimento da verdade, de como se deve adorar a culto, isso não é mérito teu. Isso é revelado pelo poder de Deus. E aí, ao ter esse discernimento, o que você vai fazer? Eu não vou mais congregar com os irmãos lá não, eu vou ficar em casa congregando. Não, você caiu no mesmo erro de soberba que os outros caíram. Percebe? Ao se achar puro demais, olha só a arrogância, ao se achar puro demais, foi para um lugar no deserto, aonde acabou se tornando uma seita, igual às demais. O evangelho não é uma seita. Aí, as verdadeiras igrejas cristãs, elas têm as portas abertas para que todos possam vir e ouvir o evangelho e aprender do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui também, irmãos, ao falarmos desse terceiro grupo, todos esses grupos, está falando de quem? Está falando do ser humano. Todos nós incorremos nesses erros. E esse terceiro grupo está se dirigindo a quem? Ao líder religioso. Está falando de mim. Olha aí. É um texto, né, que eu poderia fazer o quê? Opa, não vou pregar isso não, eu vou pular isso aqui. Está falando de mim aqui, ó, né? Volta-se para os judeus presunçosos, que se gabam do seu conhecimento da lei de Deus, mas não a obedecem. E eu estou aqui, pregando, ensinando. Eu sou um mestre da lei. Sou colocado como um mestre da lei. Os presbíteros, né, o pastor da igreja, ele é um mestre da lei e ensina. Mas e se ele for achado num pecado? E se ele for achado na prática de uma iniquidade? Está acabado, acabou. Não, irmãos, tudo isso, lembra? Paulo está apresentando essa doutrina justamente para mostrar que o homem não tem mérito em si, nenhum. De que o homem, se não for pela graça de Deus, mesmo ele tendo conhecimento da Escritura, mesmo ele sendo um religioso, mesmo ele sendo um bispo da igreja, ele está enganando-se a si mesmo, se os méritos dele estiver no seu conhecimento teológico e na sua maneira de explicar, se ele ensina bem ou se ele deixa de ensinar bem. Se ele está se achando que ele é salvo por isso, ele está enganando-se a si mesmo. Não é
sem motivo que Jesus diz, né? Quando naquele dia muitos dirão, mas Senhor, eu não ensinei no seu nome, Senhor, eu não preguei, Senhor, eu não expulsei demônios, o Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não os conheço, nunca os conheci, o Senhor conhece os seus. Então o povo de Deus, ele não anda no engano, ele conhece o seu Senhor, porque a Escritura revela o caráter santo de Deus. E ao conhecer o seu Senhor, ao cometer algum erro, ao cometer algum equívoco, algum pecado, ele se aquebranta diante do Senhor, porque ele se desveste, ele se despe dos seus méritos. Ele fala, não tenho mérito nenhum, Senhor. Se eu ensino, é pela sua graça, é pela sua misericórdia. Se eu prego, Senhor, é porque pesa sobre mim essa responsabilidade de anunciar uma salvação que foi dada tão grandiosamente para mim também. Então não tem mérito nenhum. Então isso serve de ensino para a igreja de Cristo e para as pessoas do mundo que se julgam juízes das pessoas, para ao vermos algum irmão em pecado, orarmos por ela, ajudarmos ela em oração, abraçar essa pessoa e levantá-la. Agora sim, se ela se mostrar endurecida, se ela se mostra impenitente, aí sim nós a trataremos como gentil e publicano, porque essa é a doutrina bíblica da disciplina eclesiástica. Essa pessoa, ela está mostrando de que o coração dela não foi transformado, de que o coração dela não foi alcançado pela graça. Antes ela está como o quê? Como nesse terceiro grupo. Ela está presunçosa nos seus méritos de conhecimento de Deus, quando na verdade ele desconhece o Senhor. E em quarto lugar, ainda há um quarto grupo. Quem é esse quarto grupo? Que trata dos versos de 9 a 20 do capítulo 3. Ele aborda toda a humanidade, olha aí, toda a raça humana, e conclui que todos nós somos culpados e indesculpáveis diante de Deus. Ou seja, dos versos 9 a 20, Paulo joga uma pá de cal na humanidade e enterra toda a humanidade com todos os seus méritos, com todos os seus deuses, com toda a sua moralidade, com todo o seu conhecimento bíblico, teológico. Paulo fala, está todo mundo condenado. Você percebe como essa doutrina, ela é maravilhosa nisso. Ela é maravilhosa porque ela mostra a nossa doença, ela mostra as nossas feridas com pus, precisando ser curada. Deus, ao falar com o profeta, ele vai dizer isso, olha, Israel, eu a encontrei pelo caminho cheia de feridas, algumas não espremidas, outras não, mas eu a peguei, eu a limpei, eu a tratei como minha noiva, eu a trouxe para mim. Mas vocês fizeram o quê? Vocês se prostituíram, vocês voltaram para a imundície, para o pecado, vocês desprezaram a justiça de Deus para se colocar debaixo de uma justiça própria, a qual Deus abomina. Então assim é toda a humanidade. Essa doutrina é maravilhosa porque justamente isso, ela mostra, ela tira toda a jactância, de todo o ego, de toda a presunção, para que prevaleça o quê? A graça de Deus em Cristo Jesus. Somente Cristo salva, é somente o Evangelho que salva, não é o horóscopo, não é o livro de autoajuda, que vai falar, não, confia em você mesmo, nisso você está provocando mais a ira de Deus, nisso você está se enterrando em soberba. O homem precisa ouvir o Evangelho, somente o Evangelho pode salvar, somente o Evangelho pode transformar uma vida. E eu não estou falando aqui financeiramente, nem também de saúde. Deus pode conceder essas coisas, se for da sua vontade, mas a grande salvação é a salvação da alma, é o arrependimento, para que você possa ter vida e vida com abundância em Cristo, mesmo que você se encontre enfermo. Ô irmão, então quer dizer que você não quer? Não, não é isso. Eu quero que o Senhor cure, que você fique bom, que você tenha uma vida saudável, que você tenha um bom emprego, que você tenha uma boa condição financeira, mas acima de tudo, que você tenha Cristo no seu coração, para que naquele grande dia você possa ouvir, vinde benditos de meu Pai, e não apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque essa grande graça veio sobre minha vida, veio sobre a vida dos irmãos aqui presentes. Todos nós fomos alcançados, por isso nós temos essa alegria de anunciar esse Evangelho da cruz de Cristo, para que todas as almas sejam salvas, para que todos, esse é o desejo do nosso coração, todas as almas, todas as vidas sejam alcançadas, sejam transformadas, e assim também se transforma o quê? A sociedade, se transformam os lares, se transformam os empregos, se transformam
toda a sociedade. Deus opera nas pessoas. Isso é maravilhoso. Então, no decorrer dessa longa passagem, na qual o apóstolo vai construindo gradativamente, implacavelmente, a sua argumentação, ele nunca perde de vista as boas novas de Cristo. Na verdade, a justiça de Deus, que é, como nós vimos, a sua maneira justa de justificar o injusto, é o único contexto possível em que ele se atreveria a expor a miséria da iniquidade humana. É a única maneira, irmãos. É a única maneira. Nós só podemos, temos essa ousadia de mostrar a enfermidade da humanidade, porque Cristo é a nossa luz. Ele revelou a nossa luz. E por isso, Paulo tem essa mesma ousadia, e nós em Cristo temos essa mesma ousadia de chamar as pessoas ao arrependimento, mostrando que estão na cegueira espiritual e caminhando para a morte, porque também temos em Cristo o poder de anunciar a salvação em Cristo Jesus, né? Então, em capítulo 1, verso 17, ele afirmou que o evangelho é revelada a justiça de Deus. Em 3:21, ele irá repetir essa colocação quase palavra por palavra. Mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus. É entre essas duas significativas afirmações da revelação da graciosa justiça de Deus que Paulo encaixa o terrível quadro em que ele expõe a iniquidade humana. Então, do capítulo 1, dos versos 18 até o capítulo 3:20, Paulo ele enterra a humanidade debaixo do peso do pecado. E ele mostra: você é moralista? Isso não te salva. Você está adorando imagem de escultura, você está dizendo que, não, Deus é panteísta, você é panteísta, você crê que tudo é Deus e Deus é tudo, você está errado. Você está destronando o Senhor da glória. Você tem conhecimento teológico, você é um cristão, você é um judeu, você crê que você tem salvação pelo fato de você ter discernimento da doutrina, de você ter uma boa teologia, você também está errado. Se você, ao ter esse discernimento, você vive na prática da iniquidade, do pecado, e conduz as pessoas à mesma prática. Então aqui Paulo enterra toda a humanidade debaixo do peso do pecado, mas no capítulo 3, no verso 21, a luz do evangelho entra gloriosa, porque no capítulo 3, verso 21, e eu quero ler aqui com os irmãos, capítulo 3 de Romanos, no verso 21, Paulo, ele, depois de nos colocar num quarto escuro, numa cela escura, fria, fedida pela nossa iniquidade, verso 21, é conhecido como o maior adversativo da Escritura, ou seja, é aquela cortina gigantesca que é aberta e entra a luz e nos mostra a iniquidade que nós estávamos e nós corremos para a luz. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Verso 23. Então você vê como nós fomos divididos em grupos, mas Paulo explica e apresenta cada um desses grupos. Um é aquele que está tendo como visão normal de vida o achar que a natureza é em si um Deus, de que todos os caminhos levam a Deus e de que o que importa é estar ligado com a natureza, né? Parece bonito até, né? Parece bonito, claro, a natureza é a obra divina, inclusive ela está sujeita à vaidade por causa dos nossos pecados, a Escritura vai deixar claro isso. A criação ela geme por um breve período de tempo, até que os filhos de Deus sejam retirados desse mundo, ela também será redimida por causa dos nossos pecados. A criação ela foi sujeita à iniquidade. O segundo grupo, moralista. Não, eu não faço isso, eu não ando na iniquidade, eu não vivo nessa imoralidade do carnaval. Mas o que se faz nos quartos fechados? O que se faz? Os olhos de Deus, todos nós, irmãos, estamos nus diante de Deus. Todos os seus atos estão patentes diante do Senhor. Não pense que as quatro paredes, as pessoas não saberem o que você pratica, irá
te inocentar naquele grande dia do justo juízo de Deus que há de ser derramado sobre todos. Sobre todos. O terceiro grupo é o meu grupo, é o grupo do religioso, é o grupo daquele que detém conhecimento da Escritura, é o grupo daquele que se diz guia de pessoas que estão em trevas. É o que eu estou fazendo aqui, está nítido isso para qualquer um. As pessoas que me assistem pela internet, as pessoas que estão me assistindo aqui, vocês veem que eu estou fazendo isso, eu estou me colocando como isso. Mas isso não traz mérito nenhum de salvação para mim. Não pense que isso irá me salvar naquele grande dia. Se eu desprezo a disciplina do Senhor, se eu desprezo a lei de Deus que revela a obra de Cristo na cruz do Calvário e vivo na iniquidade, eu estou caminhando para a perdição e levando outras pessoas à perdição, porque eu irei ensiná-las a viver da mesma maneira que eu vivo. E por fim, o quarto grupo é toda a humanidade. Você percebe que não escapou ninguém. Ninguém escapou. Na verdade, esse quarto grupo é um grupo só, que é todo esse grupo que está debaixo da ira de Deus. Não há salvação. Percebe como se Romanos terminasse no capítulo 3, no verso 20? Ninguém ia pregar, irmão, esse livro, porque não tem luz, não tem final feliz. Tudo conduz à condenação, tudo conduz à ira de Deus, tudo conduz à morte e morte espiritual. Mas aí o capítulo 3, verso 21, mas agora, sempre tem o mais, né? Tudo que não, mas, porém, entretanto, né? Às vezes a gente não gosta, a gente, mas lá vem o mais. Mas esse advertativo é vida, porque ele apresenta a salvação em Cristo Jesus. Portanto, você que está nos ouvindo hoje, Cristo é a salvação. Se você estava desesperançoso, se você falou, não, agora para mim não tem mais condição, olha, não tem mais jeito para mim, não. Jesus Cristo hoje te chama ao arrependimento, a saber que você tem que se despir desses seus méritos, dessa sua moralidade, dessa sua idolatria, desse seu pretenso rigor religioso, e se aquebrantar diante de Deus, e Cristo te restabelecerá pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Então nós ficamos aqui, essa foi apenas a nossa introdução, do capítulo 1 ao capítulo 3, que vai tratar da depravação total, onde nós vamos ver, verso por verso, nas próximas lições em que forem se seguindo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu passo a palavra ao presbítero Davi, que estará encerrando esse estudo.